Quando Jamie e Ben decidiram que era hora de mudar, sabiam que precisavam de mais espaço para os 3 filhos. Tori, a mais velha com cerca de 10 anos, Bridger com 5 e o pequeno Jackson ainda bebê. E foi em outubro de 2003 que começaram a procurar uma nova casa em Lamar, uma cidade pequena no vale do rio Arkansas, até que surgiu uma propriedade antiga, grande, isolada na zona rural e com um preço abaixo de qualquer coisa parecida na região. E logo na primeira visita, Jamie se encantou pela varanda enorme, pelas árvores gigantes espalhadas pelo terreno e pelos prédios antigos que ainda permaneciam de pé ao redor da casa principal, construída em partes ainda no fim do século XVIII, o que fazia dela uma das moradias particulares mais antigas do estado. E mesmo vazia havia um bom tempo, parecia carregar exatamente a personalidade que Jamie sempre sonhou para criar a família. Até que, ao subirem ao último quarto do segundo andar, encontraram algo que os deixou desconfortáveis. A lareira daquele cômodo estava completamente lacrada com tábuas pregadas de forma grossa, e sobre as madeiras havia símbolos pintados com spray formando algo que lembrava um pentagrama, junto com restos de velas espalhados pelo chão, como se alguém tivesse realizado algum tipo de ritual ali. Mas apesar do choque inicial, eles concluíram que devia ter sido apenas invasão de adolescentes e seguiram com a compra, acreditando que aquele tipo de oportunidade só surgia uma vez na vida. Já morando na casa algum tempo depois, Jamie conheceu uma mulher idosa na cidade, que ao saber onde eles viviam ficou assustada e revelou que quando criança morara naquela mesma casa e que o lugar era conhecido por estranhos acontecimentos, contando ainda que no século XIX, um menino teria caído da janela do segundo andar e morrido no local. Além de existir um antigo cemitério confederado logo atrás da propriedade. Mas mesmo com essa revelação, a rotina da família seguiu normalmente, até o dia em que tudo mudou, quando Jamie buscava as crianças na escola em uma tarde de obras na estrada. Tentando desviar de um dos barris de sinalização que estava fora do lugar, ela acabou corrigindo demais a direção. A van perdeu o controle, girou várias vezes, capotou, e em meio ao caos, Jamie foi arremessada para fora do veículo, enquanto o carro continuava a girar até passar por cima dela e prendê-la nas ferragens, enquanto as crianças gritavam presas pelos cintos. E tudo o que Jamie conseguiu dizer antes de perder as forças foi apenas uma palavra: calor, calor. E a partir desse dia, nada mais na vida da família voltaria a ser como antes. Ben trabalhava durante a noite como enfermeiro em uma fábrica da região, enquanto, durante o dia, frequentava aulas de teatro para tentar conquistar seu diploma. E assim como Jamie, ele também havia se apaixonado pelo espaço da propriedade, pelas árvores gigantes no quintal, e pelo fato de a casa ser tão antiga e cheia de história. Além disso, as lareiras chamaram muito sua atenção, já que a casa possuía 4 delas, o que para ele era algo impressionante. O preço era excelente, a estrutura era linda, havia história em cada parede, e tudo isso foi suficiente para convencê-lo de que aquela era a escolha certa. Depois da mudança, a família rapidamente entrou em uma rotina intensa, com agendas cheias e pouco tempo livre. Por isso contrataram uma amiga próxima de Jamie chamada Desta para cuidar de Jackson, que tinha apenas 8 meses durante a semana, enquanto os outros 2 ficavam na escola e Ben dormia algumas horas depois de chegar do trabalho pela manhã, antes de seguir para as aulas. Pouco tempo depois de se instalarem, Jamie decidiu organizar um grande bazar de garagem para se desfazer dos objetos que não usariam mais. E enquanto estava sentada na varanda observando as pessoas passarem, uma senhora desconhecida se aproximou lentamente, começou a observar a fachada da casa, tocou o corrimão de madeira e disse com absoluta convicção que havia muita energia circulando naquele lugar, dizendo que era possível sentir a presença de muitos espíritos ali.
O comentário deixou Jamie desconfortável, mas ela tentou levar aquilo como apenas mais uma estranheza de cidade pequena. Até porque nos fundos da propriedade, a menos de 100 metros da casa, havia mesmo um antigo cemitério confederado do século XIX, com lápides tão desgastadas que muitas inscrições só podiam ser lidas com o uso de carvão para fazer gravações sobre a pedra. E havia inclusive uma antiga entrada de carros nos fundos que levava diretamente até esse cemitério. Enquanto isso, Ben seguia sua rotina de dormir poucas horas antes de sair para a faculdade. Até que um dia, durante esse curto descanso, ele começou a ouvir o choro insistente de um bebê vindo do monitor instalado no quarto de Jackson. O choro não parava, o que o deixou irritado, já que Desta estava na casa justamente para cuidar do bebê. Então ele pensou que ela simplesmente não estivesse ouvindo. Mas como o choro continuava cada vez mais alto, Ben acabou se levantando e subindo as escadas para verificar, apenas para descobrir que não havia ninguém no quarto, nem Jackson, nem Desta, pois ela havia levado o bebê para fora para que ele se acalmasse. E mesmo assim o monitor continuava transmitindo o choro, sem conseguir explicar o que havia acabado de presenciar. Ben preferiu guardar aquilo em silêncio, mas alguns dias depois algo ainda mais estranho começou a acontecer com Bridger, que passou a demonstrar medo na hora de dormir, algo que nunca havia acontecido antes. Ele começou a descer durante a madrugada pedindo para dormir no quarto dos pais. E como isso passou a se repetir com frequência, Jamie e Ben decidiram questioná-lo com mais cuidado, perguntando se ele não gostava do novo quarto ou se estava tendo pesadelos, até que finalmente Bridger revelou que ouvia vozes todas as noites, muitas vozes falando ao mesmo tempo, como se várias pessoas estivessem se amontoando e sussurrando coisas que ele não conseguia entender. Jamie tentou convencê-lo de que casas antigas faziam barulhos estranhos, que talvez ele estivesse ouvindo vizinhos, ou até sonhando. Mas mesmo assim Bridger continuava apavorado, e quase todas as noites, acabava dormindo no quarto dos pais, se recusando a permanecer sozinho no próprio quarto. O que quer que estivesse escondido naquela casa, parecia ficar mais ativo durante a noite, porque Jamie e Ben começaram a ouvir batidas fortes vindo da parede logo acima da cama. Não eram estalos comuns de casa antiga, eram pancadas secas, como se alguém estivesse literalmente socando a parede. Primeiro uma batida isolada que assustava, depois silêncio. Quando tentavam voltar a dormir, vinham 2 batidas seguidas. E em outras noites 3 pancadas violentas, sempre diretamente acima de suas cabeças, e por mais que aquilo fosse claramente estranho, os dois insistiam em buscar uma explicação lógica, dizendo que podia ser a estrutura da casa, a fundação se acomodando, mudanças de temperatura, qualquer coisa que não envolvesse o sobrenatural. Então o Halloween chegou e passou. Já fazia cerca de 2 meses desde que a família havia se mudado, quando Jamie teve um encontro inesperado no supermercado da cidade. Ao entrar, uma funcionária a reconheceu pelo nome e perguntou se ela morava naquela casa antiga em Lamar. E quando Jamie confirmou, a mulher contou que havia crescido ali quando criança e disse sem hesitar que a casa era assombrada, explicando que aquela história era passada há gerações em sua família e que no século XIX um menino havia morrido ao cair da janela do 2º andar, justamente do quarto que agora pertencia a Bridger. Aquilo abalou Jamie, mas ela manteve a calma. Anotou o número da mulher, que acabou sendo perdido pouco tempo depois, e por semanas nada de muito intenso aconteceu. A casa parecia finalmente tranquila. A família começou a relaxar, até que os sons retornaram. Passos começaram a ecoar nas escadas durante a noite. Tanto Jamie quanto Ben ouviam e pensavam que alguma das crianças estava acordada. Mas sempre que iam verificar, todos estavam profundamente dormindo. E isso passou a acontecer com frequência. Até que certa noite,
Enquanto assistiam televisão na sala, ouviram algo rolando escada abaixo, como se fosse uma bola de borracha quicando degrau por degrau. E o mais assustador foi que ambos ouviram exatamente o mesmo som ao mesmo tempo, mas ainda assim tentavam ignorar tudo. Até o momento em que os relatos de Bridger ficaram mais intensos, ele chorava para não dormir no próprio quarto. Dizia ouvir vozes falando ao mesmo tempo. Dizia que seus brinquedos ligavam sozinhos durante a madrugada e que algo andava pelo corredor. E esse mesmo corredor era o que dava acesso ao quarto da lareira com o pentagrama, onde nenhuma lâmpada conseguia permanecer acesa por muito tempo. Trocaram fiação. Chamaram eletricista. Mas nada explicava por que toda lâmpada queimava em poucos minutos. Então instalaram luzes de toque movidas a bateria para que Bridger pudesse atravessar o corredor. Mas as baterias também descarregavam em tempo absurdo, às vezes durando menos de 1 hora. E Tori também começou a ouvir os brinquedos do irmão sendo usados de madrugada. Entrava no quarto brava, achando que ele estava brincando. Mas ao abrir a porta, não havia ninguém lá. E Bridger estava dormindo no quarto dos pais, e a exaustão tomou conta da família. Todos dormiam mal, viviam irritados, e Jamie sentia que aquilo estava afetando a saúde mental e física de todos. Então decidiu tentar reencontrar a mulher do supermercado para buscar respostas. Voltou ao local, perguntou por ela, mas disseram que não trabalhava mais lá, e Jamie sequer lembrava do nome. E foi então que o momento mais aterrador aconteceu dentro da casa. Jamie estava sentada ao lado de Bridger trabalhando no computador à noite, quando ambos perceberam algo se movendo atrás deles refletido na tela. Uma sombra passando muito perto. Os dois se entreolharam em silêncio, sem saber se aquilo era real ou imaginação. E poucos segundos depois, Bridger desceu lentamente as escadas com o olhar completamente vazio. Jamie perguntou se ele estava sonâmbulo. E nesse instante o menino abriu um sorriso estranho e começou a rir de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Uma risada fria, alta, descontrolada. Ele se aproximou lentamente do rosto de Jamie e continuou rindo sem parar, cada vez mais alto, sem responder a nada. E por mais que ela tentasse segurá-lo e mandá-lo parar, a risada simplesmente não cessava. Jamie tentou sacudir Bridger com cuidado e chamava seu nome repetidas vezes pedindo para ele acordar. Mas antes que conseguisse qualquer reação, o cachorro da família disparou escada acima em uma velocidade absurda, latindo de forma agressiva direto para dentro do quarto de Bridger. Pulou sobre a cama e foi até o canto encostado na parede como se algo invisível estivesse ali encurralado, latindo sem parar, completamente fora de si. Ben e Jamie correram atrás do cachorro e quando chegaram ao quarto, não havia absolutamente nada visível ali. Mas ao descerem as escadas perceberam que a coleira do cachorro agora estava presa no corrimão da escada, mesmo minutos antes ela estando pendurada em um gancho fixo na parede. E naquele instante Jamie teve certeza de que algo havia tocado seu filho. Algo havia interagido fisicamente com o ambiente. E a partir daí, ela passou a acreditar sem dúvidas de que a casa era assombrada. Então decidiu procurar ajuda depois de concluir que as batidas, os passos, os barulhos de objetos rolando pelas escadas e as vozes não poderiam mais ser explicados racionalmente. Foi então que ela escreveu um relato detalhado para o jornal local, contando absolutamente tudo o que vinha acontecendo dentro da casa. E não demorou para que a Sociedade de Pesquisa Paranormal do Arkansas Central entrasse em contato marcando uma investigação para o final daquele mês. Mas antes que isso acontecesse, a tragédia atingiu a família. Jamie havia acabado de buscar as crianças na escola. Bridger e Jackson estavam devidamente presos nas cadeirinhas enquanto Tori seguia no banco da frente. A estrada estava em obras e um dos cones de sinalização estava fora do lugar, posicionado quase no meio da pista.
Ao tentar desviar, Jamie corrigiu demais o volante e a minivan perdeu o controle. Capotou várias vezes e começou a rolar pelo barranco. Durante a sequência de giros, Tori foi arremessada para fora do veículo e, segundos depois, a própria van passou por cima dela, prendendo-a sob as ferragens. Jamie, desorientada, procurava a filha em meio aos vidros quebrados, até que uma mulher que parou para ajudar começou a gritar que havia uma criança presa embaixo do carro. Os socorristas chegaram rapidamente e levaram Tori em estado gravíssimo para o hospital. Contra todas as expectativas, ela sobreviveu. E somente meses depois, quando a saúde da filha estava estável, Jamie entrou novamente em contato com o grupo paranormal para marcar a investigação. Quando a equipe finalmente chegou, liderada por Karen Schillings ao lado da médium Angela Lowe, seu marido Alan e a filha Violet, todos perceberam imediatamente uma mudança estranha na energia da casa. Violet sentiu-se cercada por inúmeras presenças ao entrar no quarto de Bridger, descrevendo a sensação como se estivesse em meio a uma multidão invisível, o que fazia sentido com os relatos do menino de ouvir muitas vozes ao mesmo tempo. Jamie revelou então que havia descoberto por meio da sociedade histórica que a casa havia sido uma antiga parada de diligências, funcionou como bar clandestino e em certo período também como cadeia do condado. E diante disso o grupo decidiu usar um tabuleiro Ouija, que rapidamente soletrou o nome Sete quando questionado, afirmou que nunca teve forma humana quando estava vivo, e ao ser perguntado se podia ser visto, começou a fazer movimentos em forma de 8 até apontar diretamente para a câmera. E ao analisarem as imagens, Alan percebeu que uma figura começou a se formar próximo ao teto, alta, translúcida, com contorno humano indefinido surgindo e desaparecendo por vários segundos. E após esse momento a energia da casa mudou drasticamente, tornando-se opressiva, gelada e extremamente hostil, algo que Jamie descreveu como a pior sensação que já havia experimentado na vida. Então Angela e Violet realizaram uma limpeza espiritual queimando sálvia, o que trouxe apenas um alívio temporário, pois os médiuns afirmaram que havia mais de uma dúzia de espíritos na casa, alguns inofensivos e outros claramente malignos. E mesmo após a investigação, os fenômenos continuaram. A exaustão emocional e física da família atingiu o limite. E depois do episódio do transe de Bridger e do ataque do cachorro, Jamie e Ben decidiram que não permaneceriam mais naquela casa. Colocaram o imóvel para alugar e deixaram o estado assim que puderam. Em 2007, os acontecimentos começaram a circular pela internet, chamando a atenção de uma produtora que entrou em contato com Jamie para transformar tudo em documentário. E em janeiro daquele ano, uma equipe de filmagem foi até a antiga casa para registrar as entrevistas com Jamie e Ben, selando definitivamente um dos casos mais assustadores já registrados na história da região. Bridger e Jackson ainda eram muito pequenos na época, e por isso não participaram das entrevistas. Apenas Jamie e Ben foram ouvidos separadamente por várias horas. Cada um passou cerca de 3 a 4 horas respondendo perguntas, o que transformou tudo em um dia inteiro de gravações que ultrapassou facilmente 8 horas de duração. E o episódio acabou indo ao ar no Discovery Channel em setembro de 2007 com o título Onde o Mal se Esconde, tornando-se rapidamente um dos mais comentados da temporada. Apesar da boa repercussão e da alta avaliação do público, Jamie revelou mais tarde que detalhes importantes foram deixados de fora e algumas partes foram dramatizadas além do que realmente aconteceu, especialmente na parte do acidente, onde a produção sugeriu que algo sobrenatural teria cruzado a frente do carro, algo que Jamie sempre negou, dizendo que só havia um cone fora do lugar na pista e que nada pulou na frente da minivan. E isso a deixou profundamente irritada ao assistir ao episódio pela primeira vez, pois segundo ela a história real já era assustadora o suficiente. Mesmo após deixarem a casa, os Shays ainda tentaram voltar a morar nela por algumas vezes,
passando períodos curtos na esperança de que tudo tivesse cessado. Mas a atividade sempre retornava. Até que em uma dessas tentativas finais, por volta do início da noite, enquanto a família jogava cartas reunida na cozinha ouvindo um CD gravado com várias faixas, algo inesperado aconteceu. O aparelho pulou sozinho para a faixa 99 e uma voz começou a se repetir sem cessar, dizendo: "Você precisa ajudar. Você precisa ajudar", repetidamente, em um tom frio e insistente, sem que houvesse qualquer gravação daquela mensagem em nenhuma faixa do disco. E ao tentarem encontrar aquela voz entre as músicas, nada existia. Naquela mesma noite, completamente abalados, eles recolheram o que puderam dentro da casa e foram embora definitivamente, anos depois, em 2025. Jamie se tornou co-apresentadora do podcast The Unexplained Archives, ao lado de sua amiga Jennifer, onde passou a revisitar casos paranormais e também a contar sua própria história em entrevistas, incluindo participações com documentaristas e pesquisadores do fenômeno, sempre reforçando que aquela foi a experiência paranormal mais intensa e real que já viveu, e que tudo aquilo lhe ensinou que o medo constante, a privação de sono e o estresse extremo podem destruir uma família por dentro, deixando marcas que não aparecem no corpo, mas permanecem na mente. E segundo ela, a única prioridade naquele momento foi tirar os filhos daquele ambiente para que pudessem ter novamente um lar de verdade, um santuário, e não mais um lugar onde a paz jamais conseguia existir. Se você chegou até aqui, é porque esse mistério também ficou com você. Então deixa eu te agradecer de verdade por fazer parte dessa investigação até o fim. Porque cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento mantém esse tipo de história viva. Se esse caso te arrepiou em algum momento, eu te convido agora a deixar seu like como um sinal de que você sentiu essa energia daqui do outro lado da tela. Se inscreva no canal para não perder os próximos relatos reais que estamos preparando, porque toda semana tem novas histórias que desafiam a lógica. E agora vem a parte mais importante. Comenta aqui embaixo o que você acha que realmente habitava aquela casa. Era apenas energia acumulada, um espírito específico ou algo ainda mais sombrio? Eu quero ler sua teoria. E se você conhece alguém que é fascinado por casos sobrenaturais, envia esse vídeo agora mesmo para essa pessoa, porque às vezes o medo é ainda melhor quando é compartilhado. E lembra, aqui no canal a gente não só conta histórias, a gente investiga aquilo que muitos preferem fingir que não existe. Então nos vemos no próximo caso, se ele permitir.